E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Tudo bem, pessoinha? Beleza? Vamos lá então para a nossa aula sobre Revolução Francesa número 2, né? E se você assistiu a nossa primeira aula, o seu coraçãozinho deve estar cheio de angústia, cheio de dúvidas, e você deve estar se perguntando: professor, o que deu aquela treta, mano? Porque a gente terminou aquela aula falando de uma situação complicada na França, né? O primeiro e o segundo estado oprimindo o terceiro, explorando pra caramba. A gente viu a burguesia ali crescendo como classe social, o iluminismo motivando, né, um pensamento diferente, várias tretas acontecendo, e todo mundo se perguntou: e agora? E agora eu te falo, meu amigo, que agora nós vamos falar de mais problemas ainda. Porque nessa aula número 2 da Revolução Francesa, nós vamos abordar uma crise econômica, ou crises econômicas, vamos assim dizer, né? Porque a Revolução Francesa ela é consequência de uma porrada de coisas que estavam ocorrendo ao mesmo tempo ali, tá? E uma delas, né, são as crises econômicas. E essas crises econômicas, cara, elas vêm de cheio e dão uma porrada no meio da cara daquela crise social que já vinha desenrolando na França. Então, cara, você imagina que uma situação que já estava ruim piorou. E quando piora, a treta explode, mano. Tá? Então se segura aí. Vamos aí com o nosso chimarrão histórico e vamos entender essa crise econômica da Revolução Francesa. E parte dessa crise econômica tinha relação, sabe com o quê? Com as guerras, meu querido. Pois é, com as guerras. As guerras, elas são coisas caras, né, cara? São coisas aí que motivam muitos reinos. E naquela época você tem que entender uma coisa, assim, ó. Os caras não tinham Facebook. Os caras não tinham WhatsApp. Os caras não tinham Netflix. Os caras não sabiam jogar bola ainda, certo? O que tinha pra fazer, mano? Nada. Então, tipo, domingão, os caras estão lá, não tem nada pra fazer, vamos pescar, vamos jogar bola, não, isso aqui, vamos fazer guerra, vamos, vamos pra guerra, não tem o que fazer, vamos, pega uma espada aí, vamos resolver essa parada, né? Então os caras gostavam muito de fazer guerra naquela época e aí, né, deu no que deu. E vamos entender algumas guerras que a França se envolveu aí, tá? Primeira delas, guerra de sucessão austríaca. Tá? Onde os franceses enfrentaram a Áustria numa pancadaria, mano, que foi violentíssima. Tá? E toda a treta ocorreu porque os franceses não concordaram, né, com uma determinada linhagem que assumiu o trono da Áustria e resolveram resolver tudo na porrada. E só para você entender um pouquinho mais, esse conflito não envolveu apenas a Áustria e a França, não, tá? Teve outras nações envolvidas ali, mas eu não vou aprofundar nesse assunto aqui. O que você precisa saber é que essa guerra vai desenrolar e pá! A França perde. Com certeza. Perdeu a guerra, mano. Perdeu e foi embora, lamber as feridas, ficou com prejuízo, ficou com toda a treta e danou-se. E os austríacos ficaram felizes. Mas os franceses não desistem, mano. E depois os caras fazem uma guerra, sabe contra quem? Contra a Prússia, cara. Uma outra potência europeia que havia naquela época. E o contexto dessa luta foi na Guerra dos 7 Anos, que foi um outro conflito também, que envolveu outros países, ocorreu em vários lugares do mundo, não só na Europa, tá? Mas o fato é que, né, quem os franceses vão enfrentar nesse momento... Opa, deixa eu apagar meu e-mail aqui. Quem que os franceses vão enfrentar nessa época aqui são os prussianos, cara. E aí o que vai acabar acontecendo no meio de toda essa guerra aí? Quem que ganha? Eles. Os prussianos, eles vencem o conflito, né, cara? E aí, novamente, os franceses têm que sair de campo, lambendo as feridas, com baita de um prejuízo. Então, mano, você já sacou o que aconteceu até aqui? Cara, os caras já tomaram 2 porradas, mano. Uma da Áustria e outra da Prússia. Então, assim,
recapitulando um pouco do que a gente viu lá na nossa última aula, né? O governo francês, eles vinham se fortalecendo com um absolutismo muito poderoso, né, cara, com uma ideia de nação, com uma ideia de poder, e, cara, se envolveram em conflitos, e esses dois conflitos já deixaram uma marca aí bem, né, zoada aí, né, no povo francês. Mas aí o tempo passa e vem essa tal da guerra de independência dos Estados Unidos, cara. Aí você fala, professor, mas professor, mas eu sei que a guerra de independência foi entre Estados Unidos e Inglaterra. O que a França tem a ver com isso? É exatamente essa pergunta que eu te faço, meu querido. O que será que a França tem a ver com isso? Eu vou te dizer que a França entrou na guerra, sabe do lado de quem? Dos Estados Unidos. E ela fez isso porque ela queria, de certo modo, dar uma zoadinha aí nos ingleses, mano. Cara, aquela coisa, né? Tipo, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né, cara? Então, tipo, quem é inimigo da Inglaterra virou amigo da França. E os franceses, realmente, eles apoiaram os norte-americanos, botaram grana, né, cara, mandaram tropas, apoiaram pra caramba. Tanto uma curiosidade pra você aí. A Estátua da Liberdade, que tem lá, que você vê nos filmes aí, foi um presente dos franceses para os norte-americanos, para dar uma cutucada nos ingleses aí. Porque era vantajoso pra França que a Inglaterra perdesse a sua colônia, né, no continente americano, né? Isso representava prejuízo, representava problema, e para os franceses, mano, tava ótimo. Só que os franceses meio que levaram isso a sério demais, sabe, cara? Os caras se empolgaram com a guerra e investiram pra caramba. E não tinha só o interesse de querer ferrar a Inglaterra, também tinha o interesse de querer se beneficiar, porque os franceses entenderam o seguinte: opa, quando essa grande potência aqui sair fora do continente americano, eu acho que eu consigo morder uma coisinha ali, né? Um dinheirinho e tal, e se dar bem e ficar ricão. Né? Lembrando que, né, uma grande parte do Canadá ali é de colonização francesa. Os franceses já tinham as colônias ali no continente americano, então para eles visualizaram a possibilidade de, né, ter mais território ali. Mas, pro azar deles, não foi nada disso, né, cara? Mesmo os Estados Unidos ganhando a guerra, cara, os franceses não se deram bem como eles imaginaram. Não ganharam tanto que eles pensavam que iam ganhar. E, ou seja, apesar da Inglaterra ter perdido a colônia, né, dos Estados Unidos, os franceses também saíram com um baita de um prejuízo. Aí você já soma aí, né? Guerra contra a Áustria, perdeu. Guerra contra a Prússia. Essa guerra aqui agora, 3 guerras seguidas. Mano, assim, na tacada só. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Cara, sabe o que vai acabar acontecendo? Vai acontecer exatamente isso que você já está imaginando aí, mano. Né? Quando o nosso amigo Luís XVI, o rei francês, assume o trono, cara, a França tá quebrada, meu querido. O cofrinho dos caras já tinha sido quebrado, já tinha catado todas as moedas, já não tinha mais grana para nada, cara, para nada. E aí o Luís XVI fala assim: mon Dieu. O Luís XVI vai falar assim: cara, eu preciso resolver esse problema das finanças, mano, porque como é que eu vou governar um país sem dinheiro? Como é que se governa? Como é que faz alguma coisa sem dinheiro, né, mano, nesse mundo capitalista que nós vivemos, né? E aí, o que o Luís XVI vai fazer? Ele vai, né? A França está quebrada, eu preciso resolver esse negócio. Ele vai chamar alguém que possa resolver o problema para ele. Lembra lá que na primeira aula eu falei para vocês que a burguesia, ela fornecia quadros profissionais, fornecia, né, pessoal especializado ali para ajudar na administração? Pois é aí que começam a surgir uns caras, que nem, por exemplo, o economista Turgot. O que esse economista vai fazer? Esse economista ele vai dar uma analisada ali nas tretas que estão rolando ali na França, e ele vai falar o seguinte: olha, a França está gastando pra caramba, eu preciso resolver essas finanças para o governo francês ter um dinheirinho no caixa aí. Então ele vai começar a enxergar alguns problemas. Um dos problemas que ele vai enxergar era um problema que estava ocorrendo no campo. Por quê? Tinham alguns nobres ainda que estavam cobrando um imposto antiguíssimo lá na Idade Média chamado de corvéia. E o que era corvéia? Não é uma cor que é velha. Não é nada disso. Eu não entendo, velho. Sabe, eu não entendo.
Toda vez que eu ponho isso aqui na lousa, tem sempre um aluno engraçadão lá na sala de aula falando: ah, cor velha, professor, uma cor que é velha. Vocês não sabem como isso enche o meu coração de ódio quando eu ouço isso na sala de aula, e como isso é chato, e como isso não tem graça. Então, nunca mais repitam isso na aula de nenhum professor de história, porque dá vontade de sair correndo da sala de aula. Tá? Corvéia, para você que está vendo aí, é o seguinte: era um imposto que tinha lá na Idade Média que dizia o seguinte, que durante alguns dias da semana, o camponês ele não ia trabalhar nas terras dele, o camponês ia trabalhar nas terras do seu senhor. Então, sei lá, entre sexta e sábado, tipo, quarta e quinta, o cara tinha que trabalhar nas terras do nobre, né? E fazer as lavouras e cuidava do jeito lá, né? Então, essa era a corvéia. E para a economia francesa isso era horrível, cara, porque o cara não produzia o alimento dele, não vendia, o cara estava trabalhando um pouco aqui, um pouco lá, e, cara, era um imposto que prejudicava a economia francesa. E o Turgot percebeu isso, né? Só que tinha uma outra coisa, se vocês se lembrarem lá na nossa primeira aula também, e se não lembrar, vai assistir de novo. Isso mesmo. A burguesia tinha uma crítica também em relação às corporações de ofício, lembra? As cidades tinham as corporações, tinha a corporação de sapateiro, a corporação de alfaiate, e aí não era todo mundo que podia participar, não era todo mundo que podia ter o seu produto, isso limitava a indústria e tal. Então isso aqui também era algo que estrangulava a economia e impedia que o governo francês, que a França, de um modo geral, produzisse mais riqueza, né, e fosse mais desenvolvida. E ele percebeu isso. E ele percebeu mais dois probleminhas. Ele percebeu que tinha uma galera que não pagava imposto, mano. Cara, mano, que sonho, né, mano? Imagina, você não tem que pagar imposto, cara. Ainda mais no Brasil, cara, onde a gente só trabalha para pagar imposto. Meu Deus do céu, cara. Então, enfim, a nobreza era um grupo que, tipo, tava isenta de impostos, né, mano? Os caras só cobravam, eles não davam nada. E também havia a igreja, né, cara, o clero, o católico lá, não pagava imposto. Então, cara, não precisa, assim, né, ser muito esperto para entender a treta toda que estava acontecendo. Você tinha um imposto ultrapassado no campo, as corporações de ofício na cidade que limitavam, né, as corporações de ofício, né, que limitavam o desenvolvimento econômico do país, você tinha uma galera que não pagava imposto. Cara, o Turgot começou a fazer o trabalho dele, mano. Então o que ele fez? Ele começou extinguindo aquele imposto da corvéia. Ó, acabou. No campo ninguém mais vai ter que pagar esse tipo de coisa. Beleza. Nas cidades, ele também vai começar, né, a atacar esse lance aí das corporações de ofício, né, visando o quê? Visando maior espaço econômico para as indústrias que estavam vindo ali, tá? E é claro que ele não ia deixar de mexer, né, mano, no vespeiro, né, cara, no caixa de marimbondo. E qual que é a ideia do cara? Se a nobreza não paga imposto, vamos cobrar imposto dos caras. Se o clero não paga imposto, vamos cobrar imposto desse cara. E eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? Comenta aí. Você acha que a nobreza gostou de pagar imposto? Você acha que o clero gostou de pagar imposto? Comenta aí. Diz aí pra mim o que você acha que aconteceu. Tá? Comenta aí, eu vou esperar. Enquanto você escreve aí, eu vou tomar o meu chimarrão. Comentou? E agora vem a resposta, hein? Eles não gostaram, mano. Não. Aí o que vai ter? Vai ter um movimento da nobreza e do clero de chegar lá no Luís XVI e falar: ó, Luís, olha lá, ó o Turgot lá, olha o que ele tá fazendo lá. Tá quebrando nós, meu irmão. Olha lá, cobrar imposto da nobreza, cobrar imposto da igreja, que pecado. Não pode. Aí o Luís XVI desce lá, né, da caixa d'água dele, desce lá do trono, chega no Turgot e fala: ô, Turgot, parou, velho. Parou. Você quer acabar com a corvéia, tá bom? Você quer acabar com a corporação de ofício, beleza? Agora, mano, imposto, mano, na nobreza, meus parça, mano. Imposto na igreja, mano, para. E aí, mano, esse imposto que ele queria cobrar dos caras meio que evapora. E não dá certo. E aí, você deve estar pensando assim: professor, então não adiantou nada, a França continuou na mesma, porque
As reformas que ele fez foram pequenas, não deu nem para dar um suspiro na economia. Você acertou, miserável. Foi exatamente o que aconteceu. E aí o Turgot, ó, deu tchau pra galera. Ah, professor, por quê? Porque, mano, se não dá pra ele resolver o problema, o que ele ia ficar fazendo ali no cargo, mano? Só recebendo? Não, mano, não, ele não era que nem nós, ele não é brasileiro, não, mano. Tô brincando, gente, tá? Ele realmente entrega o cargo, ele fala, ó, galera, já que ninguém quer fazer nada, obrigado por tudo, eu estou fora. Colocou o óculos escuro dele e vazou. Até que chega um outro economista, um Necker, né? E aí aquele negócio, né, cara, o time tá perdendo, troca o técnico. Ninguém quer jogar nesse time, né? Ninguém corre atrás da bola, mas o técnico é que é culpado. Então a gente troca o técnico e resolve o problema, né? Que ilusão, né? É a mesma coisa que tentaram fazer lá na França. Todo mundo falou, não, o problema não é o clero não pagar imposto, o problema não é a nobreza não pagar imposto, o problema é o Turgot querendo tacar imposto em todo mundo. Aí que bicho besta. É esse cara que tem problema. E aí arranjaram um cara bom, o economista Necker, porque ele ia resolver o problema. E o que o economista Necker tentou fazer? A mesma coisa que o Turgot. Nossa, professor, ele tentou cobrar imposto dos caras? Sim, e sabe o que aconteceu? Deu a mesma treta, mano. Ninguém quis, todo mundo reclamou e não aceitou. E chegou uma hora que o Necker falou, bom, galera, então eu não tenho o que fazer aqui, mano. Vocês não querem aceitar as coisas que eu tô falando, então como é que eu vou resolver o problema? E aí o Necker também chuta o balde. Só que o Necker, mano, ele foi mais louco, cara. Ele foi mais louco do que o Turgot. Porque o Necker vai falar o seguinte, já que ninguém quer resolver o problema, eu vou pegar o problema, vou jogar pro alto pra todo mundo ver, mano. E sabe o que esse cara faz? Ele pega a relação dos gastos que o governo francês tinha e publica pra todo mundo ver, mano. Sério, na real. Ó, ele começa falando assim, ó, o governo arrecada 503 milhões de libras. Essa é a arrecadação. Depois, mano, o cara só vai discriminando todos os gastos do governo. E se tinha gasto com festa, tinha gasto com o exército, gasto com aquilo. E no final, a soma dos gastos batia 629 milhões. Aí, mano, na moral, velho, você toma um chimarrão e olha pra isso e você fala, mas professor, não tá batendo, como assim, os caras arrecadam 503 e gastam 629? Pois é, gerava uma dívida, né? Essa dívida ia se acumulando e o governo quebrou, né? Era a situação do governo da França, por isso o governo era quebrado, né? E isso estava relacionado ao quê? Você tinha muita gente ali que gastava muito e que não pagava nada de imposto, que era o clero e a nobreza, né? Gastos militares. Lembra? A França tinha tomado um monte de porrada e quando você perde uma guerra, além de você amargar as dívidas, né, dos gastos que você teve com o exército e tudo mais, você também tem que pagar a indenização. Mano, não é fácil assim não, cara. Guerra é negócio treta. Tanto olha essa imagem aqui, ó. Tá vendo a marca da facada aqui, ó? Que ela veio das costas e atravessou, porque foi uma facada muito grande, mano. É muito gasto, cara. É muito gasto, tá? Então essa é a realidade da França. E o Necker expôs isso, mano. Aí já virou inimigo da galera, né? Esse Necker aí, esse cara de esquerda aí, querendo ferrar com tudo, tal, não sei o que tem. Mas enfim, o Necker sai, depois vem outro economista, tenta fazer a mesma coisa, né? O fato é que não se resolveu nada. Nada foi feito na ponto de vista econômico, né? O clero continuou gastando, a nobreza também, ninguém pagava imposto, o rei também e foi-se, tá? Aí você fala, nossa, professor, tava treta, mano. Porque você junta esse problema econômico com aquele problema social que nós vimos, mano, a França tá na lona. Sim, mas vai ficar pior. Sabe por quê? Porque no meio de tudo isso vai ter uma crise climática, mano. Anota aí, crise climática, que vai ferrar geral. Porque a crise climática vai bater bem na base da pirâmide, bem nos camponeses, bem nos criadores de gado, bem na burguesia, mano. E aí, se você não tem... Você já tinha um governo que gastava mais do que arrecadava.
Mas agora você, além de ter um governo que gasta mais do que arrecada, você não vai ter mais arrecadação. Você está entendendo, cara? A crise climática faz isso. Você não produz, se você não produz, você não tem riqueza. Se não tem riqueza, você vai pagar o quê, meu chapa? Você não paga nada. Paga de gatão. Professor, que crise climática que foi essa? Vamos entender. No ano de 1784, sabe o que vai acontecer? Um ano de muita chuva, meu chapa. Aí você tá aí pensando, mas chuva é bom porque tem água e a água vai bem pra planta. Sim, mas não em excesso, né, cara pálida? Né? Chuva em excesso vai ferrar com a plantação também. E aí, se tem muita chuva, sabe o que ocorre com a colheita? Olha lá, olha lá. O que acontece? Não vai, não vinga. Entendeu? Não rola, fica tudo capenga, né? Então o ano de 84 foi horrível para os caras, assim, na parte da agricultura, porque ferrou, ficou um ano de muita chuva. Mas no ano de 1785, no ano seguinte, aí foi diferente, sabe por quê? Porque não foi um ano assim, de muita chuva, um ano que, né, assim, nesse sentido. Sabe o que aconteceu? Foi o ano de seca. Mano, cara, que doideira, mano. Que doideira. Um ano chove, 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 chove. No outro ano, calorzão, mano, estralando, pouca chuva, estiagem, cara, coisa braba. E de novo, mano, a mesma situação. Chuva demais prejudica? Sim. Sol demais prejudica? Claro. Né? E aí as plantações também não vingaram como tinham que vingar. Aí você já imagina, cara, foram 2 anos assim de, mano, de, sabe, treta, né, cara, que afetou diretamente o quê? O terceiro estamento, né? Camponeses, criadores de gado e a burguesia. A burguesia necessitava desses produtos agrícolas para matéria-prima, para a indústria. Os caras que estavam no campo precisavam do produto para poder se alimentar, né? Nem tanto para venda, mas para se alimentar. Então a economia parou de girar. Se para de girar a economia, para de girar a riqueza. E se você já tinha um governo lá gastando pra caramba, esse dinheiro, esse governo não tem mais como arrecadar. Mas o governo continua cobrando. Mano, olha a treta que vai dar, cara. Olha como a situação fica difícil. E aí fica mais difícil ainda se você juntar essa crise, esses problemas com os outros problemas que nós já falamos na aula anterior, né? Aquela crítica, né, cara, à sociedade, a burguesia cada vez mais ciente do seu papel, o terceiro estado, cara, com uma quantidade enorme de pessoas sendo governado por um grupo muito pequeno. Mano, vai dar muita treta. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas o que isso vai levar para a França? Vai levar, sabe o quê? A fome, cara. E aonde tem fome, tem violência, porque as cidades ficam perigosas, aumenta roubo, aumenta assassinato. E aonde tem essas coisas, desenvolve, sabe o quê? Miséria, mano. Miséria. É por isso que tem uma obra literária fantástica chamada Os Miseráveis, do Victor Hugo. Leia, mano. Leia. Leia. Tá? Tem musical sobre isso, você assiste na internet, dá pra ver pelo YouTube, dá pra ver pelo Netflix, por onde você quiser, mas assistam, cara, porque essa obra Os Miseráveis, cara, ela retrata exatamente isso, cara, essa situação de miséria, de pobreza, de estrago que estava ocorrendo na França em decorrência de todas essas tretas. Aquela treta histórica, começando na outra aula, e essas tretas agora por causa das guerras, treta financeira e treta climática, tá? Mas olha que situação, mano. Uma crise social muito forte, uma crise econômica, uma crise ambiental, tudo isso tá ali na panela. Aí você pega o iluminismo, tempera, mistura, põe no forno, deixa ali por 10 minutos, o negócio vai ferver. E sabe o que vai acontecer? Eu só vou contar na próxima aula. Não vou contar nessa aula para vocês, porque por hoje é só, meu chapa. Ok? Então eu vou aqui abastecer a minha cuia, um pouco mais de água, porque já acabou. Tá? Eu vou pedir para você encarecidamente curtir esse vídeo, compartilhar, guardar ele no fundo do seu coração, porque quem fizer isso vai ter um lugar no céu, tá? Em um pontinho na média. Beleza? E clica no sininho, porque daí quando sair a terceira aula sobre a Revolução Francesa, você já vai saber o que aconteceu, mano. Aí você vai poder voltar a dormir e ter mais a sua paz de espírito restabelecida, meu chapa. Beleza? Então um grande abraço, tome chimarrão e seja muito feliz. Um abraço, galera. Fui!